Bom, agora vamos falar dos dois últimos filmes, então, do James Bond, pelo menos da era que a gente tem gravado até agora, que a gente tem lançado até agora. Então, em 2012 é lançado Skyfall. Skyfall é pela primeira vez um filme do James Bond ultrapassa US$ 1 bilhão de bilheteria. Portanto, apesar de eu não gostar do Daniel Craig como intérprete, para mim ele faz o papel de um espião americano, não um espião inglês. Já disse isso no outro vídeo. Eu gosto da fleuma, da classe dos antigos intérpretes, mas enfim, ele está estourando na bilheteria e tudo é business. Então, o que estoura na bilheteria, o dinheiro tem sempre razão, né? Então, se você fizer um filme maravilhoso, fantástico, clássico e não der retorno de bilheteria, não vai ter sequência, não vai ter continuação. Você faz uma bosta qualquer. Não é o caso desse filme, esse não é uma bosta, mas tantos filmes aí que são uma merda, mas dão muita bilheteria, então evidentemente que eles vão ter continuação. O Skyfall é um grande filme, é um dos, pelo menos da era moderna aí, para mim é um dos melhores, tem um roteiro muito bom, tem um vilão muito bom feito pelo Javier Bardem, o Raul Silva é o nome que ele usa, embora o nome oficial dele seja Thiago Rodrigues, mas ele usa como Raul Silva. Então do que se trata? Bom, o que é Skyfall? Skyfall seria uma queda do Sky é céu, Fall é queda, seria uma queda do céu. Esse título você pode tirar tanto do começo do livro, porque no começo do livro o James Bond está perseguindo um cara nas ruas ali de uma cidade, junto com a assistente dele, e no final essa perseguição acaba se dando em cima de um trem, e a assistente está mirando, né, nos dois, e esse trem vai entrar num túnel, então se ela não atirar, vai acontecer que eles vão entrar no túnel e ela não vai ter mais como dar esse tiro. Então a Amy pede pra ela, fala, não, tenta o tiro. Ela fala, mas eu posso acertar o agente em vez de acertar o bandido. Mas tudo bem, tenta o tiro, é a ordem de cima, e ela tentou o tiro e obviamente acertou o James Bond em vez de acertar o bandido. E o bandido foge com um HD que expõe todos os agentes infiltrados do MI6, infiltrados nas organizações criminosas, ou seja, eles não poderiam perder de jeito nenhum. E quando ela atira nele, evidentemente ele cai ele está em cima de uma ponte num trem, ele cai embaixo de um rio, uma altura gigantesca, e aí começa o filme, né? Então o Skyfall pode ser tanto essa alusão a esse começo do filme, como pode ser também uma alusão ao final do filme, que se passa numa propriedade rural da Escócia, de propriedade dos pais do James Bond, que ele é órfão, né? A propriedade era dos pais, chamada Skyfall. Então, também pode ser, tem dupla possibilidade aí. Então, do que se trata o filme? O filme se trata basicamente de um cyberterrorismo. Esse vilão, que é o cara que está patrocinando o terrorista lá que roubou essas informações, ele tem uma vingança pessoal com a M, porque quando ele era um MI6, um agente do MI6, ele estava agindo como um autônomo, ele estava agindo por conta própria em vez de seguir as ordens. Então ocorreu que a Amy acabou fazendo uma troca e ele acabou preso nessa troca. E ele descobriu que foi ela que o traiu. Daí ele passou com uma vingança pessoal em relação a Amy, né? Então, o filme todo é esse, é ele tentando se vingar dela. Então ele explode uma parte do MI6, onde fica a sala dela, de uma maneira que ela consiga ver. Então ela está chegando de carro e ela consegue ver o prédio sendo explodido e algumas pessoas sendo mortas. E aí vem na tela do computador dela, pense nos seus pecados. Think on your sins. Ou seja, pense nos seus pecados. Então, basicamente, ele está mandando uma mensagem do passado. Né? Assim, pense nos seus atos errados, que aí você vai descobrir quem eu sou. É a mensagem que ele está passando. E no final das contas, ele acaba sendo capturado. E quando ele é levado ele é capturado numa ilha que existe mesmo, uma ilha, meio que uma ilha deserta ali no litoral de Hong Kong. Ele acaba sendo capturado e vai ser levado para o MI6. E aí quando conectam o notebook dele no sistema, o notebook dele hackeia o sistema todo. E aí ele consegue ser libertado e tudo mais, e ele vai atrás da Amy, que tá depondo num inquérito ali.
E o filme todo é esse, é ele perseguindo ela. Então, o que o James Bond resolve fazer? Bom, já que ele não vai parar, porque ele está sempre perseguindo a Amy, ele quer pegar de qualquer maneira, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer só nós, vamos fazer pessoal entre nós. Então, como os carros oficiais têm GPS, têm localizador, não dá para você se esconder, ele pega no depósito antigo dele o velho Aston Martin da década de 60. E aí bota a M junto e vai pro Skyfall, lá pra propriedade dele lá na Escócia. E pede pro armeiro, pro quê? Ó, deixa algumas marcas assim que só o Silva vai conseguir seguir. Esse Silva se tornou um brilhante cyberterrorista, ele faz qualquer coisa pela internet e tal. Bom, e aí todo o final do filme se desenrola exatamente nessa propriedade do Skyfall. É interessante porque a Amy, desde que o papel foi assumido por uma mulher, uma atriz, a Judi Dench, ela sempre tem esse papel meio edipiano com seus agentes, não só com James Bond, mas também com esse Raul Silva, porque ao mesmo tempo que ele odeia, ele ama, assim, ela chama ela como se fosse uma mãe. Até quando vai falar inglês, eles falam mom. Mom é mãe, agora mom também é meio que uma corruptela de madame, né? Se você quiser uma versão curta de madame, em vez de você abrevia para mom. Então fica um jogo duplo aí, tanto de mãe quanto de madame. E eles têm esse negócio. O próprio James Bond tem esse negócio com ela, assim. Às vezes ela tem uma relação mais de mãe e filha do que chefe e subordinado. Mas enfim, o jogo todo se desenrola ali no final. É um filme muito interessante. É, a música tema da Adele, Skyfall, é maravilhosa, né? Eu nem conhecia a Adele porque eu ouço muito pouca coisa moderna, mas depois que eu ouvi, eu fui até procurar os trabalhos dela. Ela tem umas coisas muito boas, uma cantora inglesa muito muito interessante. Enfim, e nesse filme também já há toda uma aura de que o Javier Bardem, que faz o papel do Raul Silva, tem uma organização por trás dele. Ele não é o chefe da organização. E no filme de 2015, que é o último filme que nós vamos comentar, o Spectre, aí é a junção de tudo. Aí é a junção de tudo. É claro que quem já assistiu os filmes antigos do James Bond já viu vários filmes sobre a Spectre. Mas esse público novo não sabe o que é Spectre. Então, nesse filme é que ela junta o Franz Oberhauser, que seria o irmão de criação do James Bond, que quando ele ficou órfão, o pai de um outro amigo dele acabou criando, exatamente o pai desse Oberhauser acabou criando, e esse pai foi morto numa avalanche, enfim, tudo mais. E aí se descobre que é esse meio-irmão dele, ou irmão adotivo, vamos dizer assim, que é o grande. Ele conta durante o filme, inclusive: eu sou a origem de toda a sua dor, sou eu que matei a sua mulher, eu que criei todos os problemas na sua vida. E finalmente a gente fica descobrindo que existe a Spectre, que é uma organização da qual o Javier Bardem, Raul Silva do filme anterior fazia parte, da qual o Le Chiffre do Cassino Royale fazia parte, da qual o Dominic Green fazia parte, da qual o Sr. White, que também era do Cassino Royale, fazia parte. Então, inclusive nesse filme da Spectre, o White está proscrito, né? Porque ele foi infiel à organização, porque ele, não, ele se recusou a cumprir algumas coisas que ele achou que não que estava indo além do negócio e envenenar o cara com material radioativo. Ele é largado para morrer aí. O começo desse filme Spectre é impressionante, porque ele se passa durante o festival da festa do Dia dos Mortos no México, na Praça Central do México. Você vê a catedral ao fundo, todo aquele desfile. Assim, o Dia dos Mortos no México é uma comemoração nacional, uma comemoração muito interessante, que todo mundo basicamente se veste de caveiras. Você tem vários fantoches, é como se fosse um carnaval, só que os carros alegóricos são em temática de caveiras, de coisas de mortos, né? Tudo tem a ver com ossos, com caveiras, com crânios, enfim. E lá é o começo de todo o filme. É um começo muito interessante. E evidentemente que esse é o filme que ele junta tudo, né? Ele junta os filmes anteriores do Daniel Craig, ele junta Cassino Royale, Quantum of Solace e Skyfall e fecha nesse filme. Esse filme tem uma relação muito interessante com o mundo real,
porque você verifica que uma organização de fora, que você, a Spectre é uma organização criminosa, evidentemente, mas você pode transferir para o mundo real. Você pode fazer uma analogia com os globalistas que fazem de tudo para ingressar nos governos. Então, nesse mundo há uma fusão. Como o MI6 está com pouca verba, que é o problema de todos os governos mundiais, uma empresa, um fundo privado, resolve patrocinar a construção de um novo prédio e um sistema chamado Nove Olhos, que significa exatamente o quê? Você vai ter um representante de fora, que não é do governo, que é desse fundo, que vai ter acesso a todos os sistemas de informação de todos os países membros. Ou seja, o cara controla tudo, ele é o espião de tudo. Só que isso não é controlado pelo governo, isso é controlado por essa tal de fundação. E essa tal de fundação, obviamente, depois, no decorrer do filme, a gente descobre que quem financiou exatamente isso foi a Spectre. Você vai ver isso, muita analogia disso no mundo real, quando você vê serviços de informação e esse tipo de coisa que não fica nas mãos dos governos. Por exemplo, você tem o problema da União Europeia. Agora tem vários países com problemas com a União Europeia. Qual que é o problema da União Europeia? Cada país tem seus representantes. Você elege o presidente, depois tem o primeiro-ministro, enfim, tem o parlamento. Tudo isso é elegível. E os reis não são elegíveis, mas estão lá há milhões de anos. O que é a União Europeia? Significa o seguinte: meia dúzia de burocratas que não foram eleitos se reúnem ali em Bruxelas, onde é a sede da União Europeia, e eles determinam as resoluções, como esse artigo 13, que deu tanto problema na internet agora, de querer censurar um monte de coisa na internet. Entre eles emitem resoluções que todos os países da União Europeia são obrigados a seguir. Ou seja, meia dúzia, eu tô falando meia dúzia, na verdade não é meia dúzia, é um conjunto de pessoas, burocratas, indicados, nenhum deles é eleito, indicados por quem, sabe-se lá por quem, por razões políticas, econômicas, o diabo que for. Esses caras têm um poder acima das nações que estão na Europa. Então eles emitem uma resolução, todos os membros do Mercosul são obrigados a seguir. Sob a pena de ser punido, ou de ser expulso do do mercado europeu comum. É um problema, né? É um problema. Por incrível que pareça, esse filme, que é o fechamento de tudo, seria o grande finale desses primeiros filmes do Daniel Craig. Deveria ser o filme que mais estourou na bilheteria, mas não chegou a passar Skyfall. Skyfall continua com mais de 1 bilhão e esse aí pegou 800 e poucos milhões. É uma boa bilheteria, mas não foi a melhor. E faz a gente pensar. Bom, agora que o cerco se fechou, esse filme terminou. O Blofeld, que é o Oberhauser, que assumiu o nome de Blofeld, foi obviamente capturado no final do filme. Agora ele foi preso. Então qual é o próximo passo? Assim, você encerra os. Qual é o próximo passo? Que eu estou falando do próximo filme. O 25º, que já deve ser filmado em breve. O que eles vão fazer? Spectre morreu, eles passam. Assim, passa a régua e vamos começar uma nova saga agora com inimigos autônomos, com outras organizações? Ou será que alguém vai reviver a Spectre? O que será que a gente vai encontrar no próximo James Bond? Aí não dá para saber. Mas esses James Bonds modernos, eles têm essa Spectre, ela tem, se você abstrair que é uma entidade eminentemente criminosa e colocar como esses globalistas que patrocinam todo tipo de lixo do mundo, como George Soros e outros mais, você vê que o filme não é tão diferente da realidade. Não é tão diferente da realidade. E você tem a tentativa sempre dessas fundações filântropas, ou seja, eles patrocinaram todo o prédio novo da fusão do M6 com o M5, com o objetivo, evidentemente, de espionar tudo, de ter acesso a todos os programas de serviço secreto de todos os países membros. Então eles pagam para ter acesso a tudo.
e obviamente coloco lá no comando um lacaio deles. Isso acontece muito. Isso acontece muito na vida real. Bom, então com isso encerramos a série James Bond até que apareça um novo filme e aí eu assista e resolva falar alguma coisa. Mas por hora eu acho que é isso. Foram 10 vídeos contando com esse. Acho que é uma série interessante. Se vocês gostaram desse tipo de série, vocês podem mandar sugestões para mim. O meu e-mail está sempre na descrição do vídeo. Vocês podem mandar um e-mail e sugerir, ó, gostamos, pode fazer novas séries, sei lá, pegar Senhor dos Anéis, tem não são 3 filmes, porque tem os 3 filmes do Hobbit também. Pode falar de Guerra nas Estrelas, são muitos filmes. Enfim, outras séries do tipo. Se forem séries que eu assisti ou que eu tenho afinidade, eu posso voltar a fazer esse tipo de vídeo. Eu acho que é interessante para dar uma variada no canal, né? Eu estava falando muito de política ultimamente, porque a gente estava vivendo um clima de eleição. Esse canal surgiu com resenha de livros, que vai continuar sempre com resenha de livros, mas eu posso intercalar com filmes e música e outras coisas do tipo, porque eu acho interessante dar uma variada no canal, né? Desde que eu fale só de coisas que eu entenda e não vá tentar conversar sobre aquilo que eu não entendo, assim, não vou falar de física nuclear, não vou fazer um vídeo sobre química orgânica, porque são temas que eu não domino. Então, desde que estejam dentro da minha área de conhecimento, eu posso sempre trazer alguma coisa nova. Então é isso. Uma saudação e até a próxima.